Aleluias, aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia, João capítulo 6, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 13, palavra de Deus para mim e para você, palavra de Deus para nós, ainda teremos a ceia nessa noite, e em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai continuar falando comigo e com você. Deus não vai começar a falar comigo e com você, Ele vai continuar falando, porque desde o início deste culto, Deus está falando conosco. Se nós estivermos atentos a tudo o que está acontecendo aqui, eu tenho certeza que nós não sairemos daqui vazios, nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos, nós sairemos daqui cheios, transbordando, alimentados pela palavra de Deus, amém? Que nesta noite você seja alimentado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. João capítulo 6, versículo 1, palavra de Deus para mim e para você. Nós iremos meditar a partir do versículo 8, porque até o versículo 7, eu refleti com a igreja aqui pela manhã, mas quero continuar refletindo sobre esse texto, sobre essa passagem. O texto diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Amém? Você recebe esta palavra? Você toma posse desta palavra? É assim que eu e você, é assim que nós, é assim que esta igreja precisa estar após este culto, sobrando. Amém? O que Deus está fazendo e continuará fazendo tem que sobrar. Toma o teu assento, que o Espírito Santo traga a revelação dessa palavra ao meu e ao seu coração. Pela manhã eu destaquei aqui alguns pontos importantes. Foi destacado a importância de buscar as próprias experiências. Todo cristão precisa buscar a sua própria experiência. Não seja um cristão pela experiência do outro. Infelizmente, existem muitos cristãos vivendo pela fé do outro, pela experiência do outro. Tem muitos filhos vivendo, pela experiência dos pais, pela fé dos pais. Nós precisamos buscar as nossas próprias experiências. Essa multidão, Zezé, estava seguindo Jesus pela experiência dos outros. Mas aqui, após esse texto, eles adquirem a sua própria experiência. Agora, como Jó, eles não precisam falar que conheciam a Deus de ouvir falar. Às vezes a gente segue a Jesus de ouvir falar, mas o desejo de Deus é que a gente siga a Ele pelaquilo que nós estivermos experimentando, pelaquilo que nós estivermos vivenciando. E nessa noite,
Deus quer que você experimente algo sobrenatural, amém? Outra coisa que eu destaquei pela manhã é que Jesus vê e conhece nossas necessidades. Jesus está vendo você agora, neste exato momento. Nós somos seres cheios de necessidades. Se fosse abrir aqui, pegar um microfone e dar para cada um aqui, eu tenho certeza que todos, iriam destacar aí pelo menos uma necessidade, seja ela na área física, seja ela na área emocional, seja ela na área espiritual. E aí, queridos e queridas, diante das nossas necessidades ou daquilo que nós precisamos, Jesus está te vendo. Jesus está vendo o teu casamento, Jesus está vendo a tua família, Jesus está vendo o teu trabalho, os teus negócios. Ele conhece, Jesus vê e conhece as nossas necessidades. E não só aí, o texto não para por aí, porque Jesus já sabe o que vai fazer em nossas vidas. Ele faz uma pergunta a Filipe, Filipe responde, mas o texto faz o destaque que Jesus estava experimentando, porque no coração de Jesus, nos planos de Jesus, ele já sabia o que ele iria fazer naquele cenário. O que ele iria fazer diante da multidão, diante dos discípulos. Então Jesus vê, conhece e ele já sabe o que vai fazer na sua vida nessa noite. O culto não terminou, nós não sabemos o que ainda vai acontecer neste culto, mas o Senhor Jesus já conhece, já sabe o que vai fazer na sua vida, Cris. Ele já sabe o que vai fazer e o que ele vai fazer é poderoso. E por fim, eu destaquei que não devemos olhar para os recursos limitados em nossas mãos. Filipe, diante da multidão, ele olhou na bolsa e ele viu na tesouraria apenas 200 denários. E ele achou aquilo muito pouco diante da multidão que estava perante Jesus. Quando nós olhamos simplesmente para os nossos recursos vão ficar insuficientes, vão ser limitados diante do tamanho da necessidade, ou diante da dimensão da multidão. Então não devemos olhar simplesmente para os recursos limitados em nossas mãos, mas para o que Deus pode fazer naquilo que está em nossas mãos. Amém? Deus pode fazer algo poderoso com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com as forças que você tem, com a disposição que você tem, com os dons que você já tem, com as habilidades que você já tem. Talvez você está se achando insignificante nesta igreja, diante dos ministérios, diante das atividades. Quando você olha para você, quando eu, pastor Ramils, olho para mim mesmo, eu me sinto limitado diante da dimensão das necessidades espirituais dessa cidade, deste mundo. Mas quando eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, aquilo que parece pouco se torna muito para alimentar, para suprir, a necessidade de uma multidão. Então, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos ter isso em mente. E aí, a partir então deste ponto, entramos, especialmente aqui no versículo, a partir do versículo 8. Até o versículo 7, eu meditei na parte da manhã. E aí, a partir do versículo 8, a partir desse ponto, entramos então no versículo 8. E o texto aqui, ele vai destacar, agora não Filipe mais interagindo com Jesus. O texto vai destacar André apresentando um rapaz que tinha 5 pães. E 2, poderia dizer peixes, ou poderia dizer grandes peixes. Mas parece que o escritor aqui faz questão de mencionar ou de escrever aquilo que ele estava de fato visualizando. Ele viu 5 pães, e ele viu 2 peixinhos. 2 peixinhos. E aí, queridos e queridas, se 200 denários apresentado por Filipe no versículo 7, era um pouco, menos ainda, mais pouco, seria então os 5 pães e os 2 peixinhos. Os 5 pães e os 2 peixinhos era algo muito mais insignificante do que os 200 denários. Eu falei pela manhã aqui que 200 denários significava que era 200 dias de trabalho, porque a cada dia de trabalho valia 1 denário. Então era 200 dias de denário. E Filipe já achou pouco, mas agora André está apresentando um rapaz que tinha
5 pães e 2 peixinhos. E o interessante aqui na história, e vocês conhecem, é que Jesus usa exatamente, Jesus não vira para Felipe e manda Felipe ir na padaria, ir no supermercado, comprar pães e peixe, ou pães, ou algum alimento com aqueles 200 denários. Parece que Jesus aqui logo de cara descarta os 200 denários. E Jesus então vai, põe o foco nos 5 pães e nos 2 peixinhos. Qual o ensinamento que nós podemos extrair dessa atitude de Jesus? De uma certa forma, descartar os 200 denários e pegar agora os 5 pães, enfatizar os 5 pães, aquilo que era menor diante da dimensão da necessidade ou da multidão que estava ali reunida naquele lugar. Qual é o ensinamento? O ensinamento, queridos e queridas, que nós podemos extrair aqui dessa atitude de Jesus é que o suprimento, escute isso, o suprimento que Jesus quer dar, o suprimento que Jesus quer proporcionar na minha vida e na sua vida, nesta noite não corresponde simplesmente às suas necessidades físicas, mas ela transcende para a sua alma, ela transcende para o seu espírito. O porquê que Jesus escolhe então ali os 5 pães e os 2 peixinhos? Porque, na verdade, o Senhor Jesus quer suprir de corpo, alma e espírito a vida daquela multidão. Tudo que Jesus faz, tudo que Jesus realiza, os milagres, os sinais, Taniô, tinha um propósito. Tinha um propósito no reino de Deus. Tudo o que Jesus ensinava, tudo o que Jesus fazia, ele tinha um propósito maior. E o propósito do Senhor Jesus era algo que transcendia essa realidade física, a realidade deste mundo. Jesus, a todo momento, ele está apontando para a eternidade. Ele está apontando para aquilo que é eterno. Se Jesus apenas oferecesse algo para o físico ia de fato ficar apenas ali, naquele contexto, naquele momento, mas Jesus queria transmitir algo além do alimento físico. Jesus queria alimentar a alma, Jesus queria alimentar o espírito. Aliás, se nós pegarmos aí o relato pelos outros evangelistas, os outros evangelistas vão destacar que Jesus já estava ensinando acerca do reino de Deus. Mas aqui, na multiplicação, ele não multiplica os 200 denários, ele multiplica os pães e os peixes. Se nós observarmos neste mesmo capítulo, no capítulo 6, no versículo 48, se você estiver aberto aí com a sua Bíblia aberta, no versículo 48 ao versículo 51, o que Jesus vai dizer? O que Jesus vai falar para os seus discípulos? Jesus, ele está afirmando, que ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Domingo passado, o pastor Ednei pregou uma mensagem aqui a respeito de Jonas. E lá no finalzinho da mensagem, ele disse que Jonas, tipologicamente, representa o Senhor Jesus, porque aquele peixe salvou Jonas. Então aquele peixe simboliza Jesus salvando, lapidando, limpando, purificando a vida de Jonas. Então observe aqui, Jesus vai pegar os pães e os peixes, ele está apontando para ele mesmo, ele está dizendo para aquela multidão: eu quero alimentar, tenho visto que vocês têm necessidades físicas, mas eu posso enxergar a necessidade espiritual que vocês têm. Então eu não quero dar apenas uma cura física, eu não quero apenas operar um milagre físico, eu não quero apenas fazer você bem-sucedido na sua profissão, no seu trabalho. Eu quero dar algo nesta noite para você, que vai transcender este mundo e vai durar toda a eternidade. Em outras palavras, Jesus está aqui, através deste relato, falando isso, o suprimento que ele quer dar.
para as nossas vidas, o suprimento que Ele queria dar, que Ele queria transmitir para aquela multidão, era completo. Era para o corpo, era para a alma e era para o espírito. Era para o espírito. O pastor Ednei destacou, né, a representação aqui do nome, lá no original, Ictus, ou Ictus, né, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E aí, né, esses nomes é um símbolo que consiste em 2 arcos que se cruzam para formar o perfil de um peixe. Então eu posso dizer, queridos e queridas, que o milagre que Jesus estava para realizar aqui, no relato deste texto de João capítulo 6, era suprimento não só para o corpo, mas para a alma, para o espírito daquela multidão. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, não desvalorize o pão, não desvalorize o peixe que espiritualmente está sendo oferecido aqui nesta noite. Tem um pão vivo que desceu do céu e está sendo oferecido aqui nessa noite. Tem um alimento espiritual sendo oferecido através dos louvores. Meu irmão, minha irmã, não desvalorize um louvor que é cantado aqui, não desvalorize um momento litúrgico que está acontecendo aqui, porque o que está acontecendo aqui sim tem uma representação física, mas também tem uma representação espiritual que pode durar por toda a eternidade na tua vida, na tua família, nesta igreja, neste lugar, nesta cidade. Amém? O que Jesus quer proporcionar não é apenas mais um culto. Nós não podemos viver de alimento a alimento. Jesus queria transmitir algo mais para aquela multidão. E eu entendo que esse é o desejo do Senhor Jesus nesta noite. Nessa noite, quem sabe, o Senhor Jesus não quer apenas te curar de uma enfermidade, de uma dor, que você talvez entrou aqui neste lugar. Ei, Jesus quer curar uma ferida na sua alma, talvez uma mágoa, talvez um rancor, talvez um trauma que você tem carregado aí na sua alma. Ele conhece, Ele vê, e nessa noite, a cura dEle, o milagre dEle, a restauração dEle, não é apenas no ambiente físico, é na alma, é no Espírito. Nessa noite, o desejo do Senhor Jesus é que eu e você esteja verdadeiramente aliançados com Deus. Ei, nessa noite, você não pode apenas participar de algo litúrgico aqui, pegar o cálice, pegar o pão e participar e falar, pronto, cumpri a tabela, cumpri o ritual. Ei, o Senhor Jesus deseja que você esteja de fato aliançado com Deus eterno. Ele veio a este mundo, Ele morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar vinculados com Ele. E é por isso que Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que alimenta, que sustenta, mas não só o teu físico, a tua alma e o teu espírito, para viver eternamente em sintonia com Deus. Quem quer o pão vivo que desceu do céu? Quem quer se alimentar de Jesus nessa noite? Jesus é o milagre que nós precisamos. Então, queridos e queridas, o milagre que Jesus estava para realizar não era apenas para o corpo. Não era apenas para o corpo. Um rapaz aqui estava portando algo poderoso. E Jesus vê então o que aquele rapaz estava carregando. Aquele rapaz estava carregando o pão. Aquele rapaz estava carregando o peixe. Eu não sei se você já está entendendo. O que aquele rapaz simbolicamente estava carregando diante da multidão. Aquele rapaz estava carregando Jesus, Taniô.
E a partir do momento que ele então entrega aqueles pães, a partir do momento que ele entrega aqueles peixes, em outras palavras, se você está me entendendo até aqui na pregação, aquele rapaz está compartilhando Jesus, aquele rapaz está distribuindo Jesus para aquela multidão. Eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos carregar Jesus nas nossas vidas. Jesus precisa estar nas nossas vidas, porque se Jesus estiver nas nossas vidas, nós seremos supridos corporalmente, espiritualmente, na alma. Nós seremos supridos em todos os aspectos e estaremos à disposição para suprir a necessidade de outras pessoas. Tem Jesus aí? Tem Jesus na sua família? Tem pão aí? Há uma multidão, e a multidão está faminta, a multidão está cheia de necessidades. As pessoas estão necessitadas, as pessoas estão precisando de algo. Quarta-feira, aqui no Meia Hora com Jesus, eu falei do poder da palavra. E eu disse que às vezes quando a gente libera, nem que seja um bom dia, um Deus te abençoe, olha, tenha ânimo, continue lutando, isso renova a vida da pessoa. Isso é porque as pessoas estão necessitadas, e nós precisamos ser como este rapaz. Este rapaz estava carregando pães e peixes, que simbolizava, dentro do nosso contexto, do contexto da pregação, que simbolizava Jesus. Eu quero profetizar nessa noite que Deus está levantando uma geração que tem Jesus para compartilhar. Deus está levantando, eu vou repetir, Deus está levantando uma igreja que tem Jesus para compartilhar. Deus está levantando vidas, pessoas aqui, discípulos e discípulas, que têm Jesus para compartilhar. Amém? Deus irá também, eu quero também lançar essa outra palavra profética sobre a tua vida. Deus irá colocar um rapaz ao seu lado para compartilhar Jesus com você. Amém? Olha para a pessoa que está ao teu lado. Essa pessoa que está ao teu lado aí tem Jesus. Receba Jesus através dele. Receba Jesus através dela. Ela tem Jesus, ele tem Jesus. Ei, vamos todos carregar Jesus. Vamos todos compartilhar Jesus. Ei, vamos sair daqui nessa noite. Aleluias. Aleluias. A minha casa será suprida. Os meus filhos serão supridos, a minha esposa vai ser suprida, os meus amigos, os meus contatos vão ser supridos, as pessoas no meu trabalho vão ser supridos, porque tem Jesus, eu tenho Jesus, compartilharam Jesus comigo, e eu estou cheio de Jesus, agora para compartilhar. Quem tem Jesus e compartilha Jesus, não perece e não deixa os outros perecer. Versículo 50. Versículo 50 do mesmo capítulo. Olha que diz: este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer. Quem comer? Se você comer, você não vai perecer. Se a tua família comer, não vai perecer. Se aquela multidão comeu. E o que o texto destaca? Como ficou a multidão? Farta. A multidão ficou farta. A multidão ficou suprida. A multidão ficou fortalecida. Ei! Eis o pão vivo que desceu do céu. Jesus está aqui. Se alimente dele nessa noite. Seja suprido para suprir outras pessoas. Amém? Sua casa, seu casamento, seus negócios pessoais, a igreja que tem Jesus não perece. Outro ponto interessante desse texto é o que relata o versículo 10. Outro ponto que me chamou a atenção é o relato do versículo 10. Mateus, se você pegar a mesma história relatada por Mateus e Marcos destaca que o lugar onde aquela multidão, onde os discípulos, onde Jesus estava, era
era desértica. Aquela multidão estava no deserto. Aquela multidão, Paulo, estava no deserto. Eles estavam numa situação, e é por isso que os outros evangelistas vão destacar até uma certa preocupação, e vão até falar assim: ei, manda esse povo embora. Manda esse povo embora, porque já é tarde, não tem aonde a gente alimentar esse povo. Às vezes a gente fica mandando as pessoas embora, para ficar só para nós, para só a gente se alimentar. Não, meu irmão, minha irmã, Jesus é para todos. O que Ele quer oferecer para você, Ele quer oferecer para outras pessoas também. Mas eles estavam numa situação desértica. E aí eu pergunto, o que mais tem no deserto? O que é mais presente no deserto? Quando você pensa em deserto, o que mais tem? Alguém aqui já foi no deserto mesmo? Deixa eu ver. Teve alguém aqui? Olha lá atrás. O que mais tem, Abraão? O que mais tem no deserto? Areia. Areia. O que mais tem no deserto é areia. Mas onde Jesus manda a multidão assentar? Não, eu vou perguntar de novo, porque parece que vocês não estão aí com a Bíblia aberta. Abre aí, põe aí para nós, Ravena, versículo 10. Meu Deus! Oh! O que mais tem no deserto é areia, mas onde Jesus manda o povo se assentar? Na relva. Então aqui eu aprendo que Deus transforma nossos desertos em florestas. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Deus pode transformar o seu deserto em relva, em floresta, em jardins. Amém? Independente de como esteja a sua vida, independente de como esteja o seu casamento, independente de como esteja a sua casa, os seus negócios, independente de como esteja o nosso país, este mundo, Deus pode transformar o deserto em floresta. Amém? Deus pode transformar. Talvez você esteja num deserto, meu irmão, minha irmã, no seu relacionamento conjugal, na criação com os teus filhos, no seu trabalho, nos seus negócios. Talvez você esteja enfrentando um tipo de deserto, e deserto, sim, é um lugar difícil, é um lugar complicado, mas eu creio no Deus que pode transformar o cenário, eu creio no Deus que pode transformar o ambiente, eu creio num Deus que pode transformar as situações. Ei, essa noite é noite de transformação na tua vida, essa noite é noite de transformação no teu casamento, essa noite é noite de transformação no teu trabalho, essa noite é noite de transformação no deserto que você está enfrentando. Você entende essa palavra? Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 58, versículo 11. Isaías 58, 11, o profeta profetiza dizendo: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, em lugares áridos, em momentos difíceis, nos desertos, Celso, aleluias, aleluia, nos desertos que às vezes nós teremos que enfrentar, teremos que passar, teremos que atravessar. O Senhor fartará a nossa alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida não vai faltar recursos, não vai faltar água para o teu casamento, não vai faltar água para o teu coração, não vai faltar água para os teus negócios, não vai faltar água para esta igreja. Ei, Deus transforma os nossos desertos em floresta. Olha o que diz o salmista no Salmo 107, versículo 35, transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ei, isso aqui é o que? É palavra de Deus. Não é palavra do pastor Ramilson, não é palavra de pastor. Deus está liberando a sua palavra para você, meu irmão, minha irmã.
Ele pode transformar a sua realidade, Ele pode transformar o seu deserto em açude, a terra ressecada, se você está seco, se você está sem forças, se você está na última, Deus pode transformar a tua vida nessa noite, amém? Por fim, Isaías 43, versículo 19 ao 21, ele diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto, até no deserto, até no deserto, vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo. É promessa de Deus para você, para a sua família, para a nossa igreja, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Ei! Os seus desertos vão se transformar em floresta. Eu profetizo isso sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Foi no deserto que grandes milagres de Deus aconteceram. Se você e a sua família estão em um deserto, se prepare para o milagre. Amém? Por fim, o texto destaca que após Jesus dar graças, os discípulos distribuírem e a multidão se fartarem da multiplicação, o que o texto destaca, Jesus manda recolher o que sobrou. Jesus manda recolher as sobras. O versículo 13 destaca que foram então recolhidos 12 cestos de pedaços dos 5 pães. 12 cestos de 5 pães. A multidão se fartou. É poder de Deus, é graça de Deus, é o inexplicável acontecendo. Milagre não tem explicação, o agir de Deus, no agir de Deus, não tem o que explicar. A medicina não pode explicar, a ciência não pode explicar, as pessoas não podem explicar. Aquilo que Deus faz, ninguém pode explicar. Podem tentar, mas não vão conseguir explicar. Ei, aquilo que Deus vai fazer na tua vida, ninguém, nem você, vai ter condições de explicar. O texto diz aqui que foram recolhidos 12 cestos de pedaços dos 5 pães. E aí então eu aprendo e eu encerro a minha mensagem dizendo, quando Deus age, Ele não deixa dúvidas. Se Deus agir na tua vida hoje, não vai ficar dúvida nem para você e nem para as pessoas que estiverem à sua volta. Quando Deus age, quando Deus opera, quando Deus manifesta o seu milagre, não fica dúvida. Somente Deus pode fazer infinitamente mais. O apóstolo Paulo fala, Deus é poderoso para fazer infinitamente. Somente Deus pode dar aquilo que ainda nós não visualizamos, aquilo que você não viu, Rafael. Deus pode fazer você, a partir de hoje, começar a ver. Aquilo que você não ouviu, Deus pode começar a fazer você a ouvir. Aquilo que você ainda não sentiu, Deus pode fazer você começar a sentir. É que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2:9, diz: somente Deus pode responder e anunciar coisas grandes e firmes que não sabemos. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Somente Deus pode te fazer nessa noite sair do deserto, sair da necessidade, sair da carência, sair dos momentos difíceis e transbordar. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Você vai transbordar. Você vai transbordar. Eu estou profetizando sobre essa igreja vai transbordar, vai sobrar bênção, ei, vai sobrar bênção, vai sobrar bênção, vai sobrar para quem quiser, e quem vir vai se fartar, e mesmo assim vai continuar sobrando, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Olha o que diz o profeta Isaías 54:3, porque transbordarás para a direita, tem então a música, né? Para a direita, para a esquerda, para todo lado, aleluias, vai transbordar,
vai transbordar, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas nas cidades assoladas. Hoje é dia do agir de Deus. Assim como Deus agiu no meio dessa multidão, Deus quer agir na sua vida. Quem quer receber o agir de Deus? Quem quer se alimentar de Jesus e compartilhar Jesus? Quem quer ter o deserto transformado em floresta, transformado em riachos? Quem quer experimentar o agir de Deus infinitamente mais? Se você quer, feche os seus olhos, curva a sua cabeça agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. João fala que aqui tinha 5.000 homens. Alguns evangelistas dizem que fora as mulheres e as crianças. Então eu imagino aqui que se cada homem tivesse aqui a sua mulher com seus filhos, essa multidão, de fato, era uma multidão numerosa. Talvez o que eles conseguiram contar foram os homens, que não tinha condição de contar as mulheres, de contar as crianças. Mas aonde Jesus chega, aonde Jesus está presente, Ele alimenta, Ele supre, Ele transforma os lugares áridos em riachos, em floresta, e Ele faz infinitamente mais. Ele faz infinitamente mais. E sabe o que mexe com o meu coração? Não é porque eu estou lendo aqui um texto que para muitos, para alguns, sejam apenas uma historinha. Eu estou lendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus me revela que Jesus Cristo, Ele não mudou. Aleluia. Eu vou repetir isso. Você que está refletindo aí, Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo que estava diante dessa multidão. Ele está aqui. Ele está olhando para você e vendo as suas necessidades. E talvez o que foi apresentado aqui é apenas pães e peixe, mas pães e peixe representa Jesus. Aponta para Jesus, sinaliza Jesus, aleluias. E o que nós precisamos, o que o meu físico precisa, o que a minha alma precisa, o que o meu espírito precisa, é de Jesus. O que esta cidade precisa é de Jesus. Nós precisamos de fato receber Jesus, para sair daqui compartilhando Jesus, diante aí dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, pais, amigos, no nosso trabalho, aonde nós formos. Assim como este jovem abria a sua sacolinha, está aqui aquilo que aponta para Jesus, está aqui aquilo que pode suprir não só as minhas necessidades. O que eu tenho não é só para mim, pode ser para você também, pode ser para essa igreja, pode ser para esta cidade, pode ser para este país. Se você quer Jesus em você, na sua vida, eu quero te convidar a sair do seu lugar agora.